Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E vamos à nossa aula de hoje sobre análise de variância e delineamento em blocos ao acaso. Primeiramente, a gente vai recapitular um pouco sobre a análise de variância e em seguida a gente vai falar algumas vantagens e desvantagens com relação à utilização do delineamento em blocos ao acaso. Então, como introdução, a gente tem que a análise de variância é um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, baseado na análise de variâncias amostrais. O que isso quis dizer? É um método utilizado para testar médias populacionais e isso eu vou me basear em variâncias amostrais. Então, por meio de amostras, eu vou conseguir fazer comparação entre as minhas médias e estimar isso para uma população. Então, quando eu tenho essas variâncias amostrais, ela me permite chegar aos dados amostrais, que são separados em grupos de acordo com a característica. O que isso quis dizer? Esses dados amostrais são as amostras com as quais eu recolho os meus dados e esses dados eu vou separar de acordo com uma característica ou um determinado tratamento que vai, portanto, permitir com que ocorra as minhas comparações. O fator ou tratamento é a característica que permite distinguir diferentes amostras umas das outras. Então, neste caso, eu vou ter tratamentos e esses tratamentos eu vou conseguir diferenciar essas minhas amostras, né, umas das outras. E aí eu vou classificar eles de acordo com os grupos. Então, resumidamente, a análise de variância, ela trabalha com a comparação de mais níveis para uma ou mais para mais variáveis testes. E, nesse sentido, ela permite nos dar esses dados amostrais que vão gerar, portanto, as diferenciações entre as minhas amostras. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma análise de variância. O que seria esse exemplo? São amostras do consumo de combustível para carros de marcas diferentes. Então, o que seriam essas amostras? Então, a amostra de combustível para 3 tamanhos de motor, que é 1,5, 2,2 e 2,5. E o tipo de transmissão, seja manual ou automática. Então, eu preciso gerar uma análise de variância para eu saber qual o melhor motor ou qual o pior motor em qual tipo de transmissão, seja manual ou automática. E isso me gera, portanto, uma análise de variância. Essa análise de variância ela é importante porque é a partir daí que eu consigo fazer as minhas comparações estatisticamente, para eu saber qual que está melhor ou pior e assim por diante. Então, eu gero um quadro de análise de variância. E quando a gente trabalha com análise de variância, é importante ressaltar sobre as hipóteses da ANOVA. A ANOVA é uma forma que a gente também chama análise de variância. Quais são essas hipóteses? Temos a hipótese nula, representada por H0, em que ela diz que a média de todas as populações elas são iguais, ou seja, não tem efeito do tratamento. Isso quis dizer que os meus tratamentos não influenciaram aquelas variáveis estudadas. Já a hipótese alternativa, representada por H1, em que todas as médias populacionais elas são iguais, ou seja, nem todas as médias populacionais são iguais, ou seja, pelo menos uma média diferente. Isto é, existe um efeito do tratamento. Então, essa hipótese alternativa é a hipótese que a gente busca dentro das nossas análises de variância. É a hipótese que eu quero que esteja, que eu quero que o meu tratamento influencie aquela determinada característica, aquela determinada variável estudada.
supostamente, para a ideia básica da ANOVA, a gente tem a partição da variabilidade. O que seria isso? É a variabilidade total, em que ela desmembra em dois grupos, entre grupos e dentro do mesmo grupo. Então, a ANOVA, ela tem essa partição. Entre grupos é quando eu vou comparar entre os grupos estudados. Dentro do grupo, é dentro do mesmo grupo se houve ou não variabilidade dentro dos meus testes. E aqui a gente tem um quadro de análise de variância, né? Portanto, essa daqui é uma tabela, né? Desculpa, uma forma que eu retirei de um programa estatístico para a gente observar como que os dados, quando a gente coloca os dados no Excel e roda ele num programa estatístico, como que ele sai. Então, eu tenho a variável estudada, que é aqui a variável analisada, aqui no caso que é uma determinada variável em que eu fui estudando. Aí a gente tem a tabela de análise de variância, que é o quadro da análise de variância. É esse quadro que a gente vai aprender a fazer hoje, com o FV, que é a fonte de variação, grau de liberdade, soma dos quadrados, quadrado médio, e o teste F, que é muito utilizado no quadro de análise de variância. Também temos o CV, que foi o que a gente observou e já realizamos nas aulas passadas, que ele é dado em porcentagem, e a média geral aí com relação aos meus dados que foram tabulados. As demais particularidades dentro dessa tabela a gente vai vendo com o tempo nas nossas determinadas matérias. Então, esse quadro aqui, né, esse slide, ele representa a nossa análise de variância. Certo, pessoal? Então, ali é só uma recapitulação com relação à análise de variância para a gente saber como que a gente deve comportar. E agora a gente passa para o delineamento em blocos ao acaso. O que seria o delineamento em blocos ao acaso? Delineamento, como uma forma geral, é um plano utilizado na experimentação e implica na forma como os tratamentos serão designados nas unidades experimentais, ou seja, ele é importante para a gente fazer os nossos experimentos. Então, lá no nosso planejamento experimental, o delineamento ele é muito importante, porque ele está relacionado diretamente com a nossa estatística. E é a forma como eu cito o delineamento é que eu vou, portanto, colocar as minhas unidades experimentais. Então, o delineamento em blocos ao acaso, ele é mais utilizado na área agrícola, na área zootécnica, na área da engenharia florestal, enfim, ele é muito utilizado dentro dessas áreas. São alocados ao acaso. Então, o que seria isso? Eles são distribuídos ao acaso, então, por meio de um sorteio, em grupos de unidades experimentais que a gente chama de bloco ou repetição. Então, o delineamento em blocos, ele é muito parecido com o delineamento inteiramente casualizado, só que aqui eu utilizo o efeito de bloco para minimizar o meu erro. E tem como objetivo manter a variabilidade entre as unidades experimentais dentro desses blocos o menor possível e maximizar a diferença entre os blocos. Então, o objetivo principal dele é ver essa variabilidade e eu reduzir, como eu disse, as diferenças entre cada um dos blocos estudados. E a gente passa então para ver as vantagens e desvantagens que se tem o delineamento em blocos ao acaso. O que seriam essas vantagens? Elimina o uso de bloco, uma fonte de variabilidade nas unidades experimentais. Então, eu vou eliminar pelo uso de blocos, então eu tenho bloco, então eu vou eliminar essa variabilidade. Então, minhas unidades experimentais, elas vão estar muito
próxima à homogeneidade. Reduz o meu erro experimental justamente porque eu reduzi essa variabilidade. É um tipo de delineamento que adapta-se a uma grande variabilidade das situações e ele tem uma análise simples. Não é tão simples como um DIC, mas ele também apresenta uma análise simples. Sobre as suas desvantagens, a gente tem alguns pontos a considerar. O erro, ele sempre vai aumentar quando meus blocos não estão homogêneos. Então, primeiramente, eu preciso que os meus blocos estejam homogêneos e aí para eu reduzir esse erro experimental. Se eu não dentro do meu experimento não avaliar isso, eu consigo, portanto, que meu erro experimental ele seja aumentado e, no entanto, a minha análise estatística ela vai estar comprometida. Quando as diferenças entre os blocos não são grandes, o uso deste delineamento reduz o número de graus de liberdade. A gente vai ver sobre os graus de liberdade, mas essas diferenças, quando elas não são grandes, né, o uso ele vai reduzir esse número de graus de liberdade. Então, a gente vai ter um número mais reduzido do grau de liberdade. E o aumento do tamanho do bloco é proporcional ao aumento da variabilidade. Então, eu só posso aumentar esse bloco de acordo com a variabilidade entre os blocos. Não adianta nada eu aumentar muito um bloco e a variabilidade entre eles não ser significativa. Então, eu só consigo fazer esse aumento nesse sentido. E como que eu posso empregar isso na prática? Então, isso eu consigo, por exemplo, quando tem uma mancha de solo, eu consigo realizar um delineamento em blocos ao acaso, porque eu consigo pegar com que todos os meus tratamentos estejam dentro participando desta mancha de solos, certo, pessoal? Também com relação ao delineamento em blocos casualizado, né, que a gente também chama, a gente permite realizar a casualização, lembrando daqueles princípios básicos que eu dei lá na primeira aula. As repetições elas são feitas em blocos e cada bloco contém, portanto, todos os tratamentos. Por isso, lembrando do exemplo que eu dei anteriormente, com essa mancha de solo, eu consigo com que todos os meus tratamentos estejam dentro de cada bloco. Depois que as unidades experimentais são agrupadas nos blocos, aí eu consigo que cada tratamento é aleatoriamente distribuído no bloco. Então, eu consigo distribuir os meus blocos e daí eu faço o sorteio e daí eu faço a casualização dos meus tratamentos, de forma que dentro de cada bloco meu eu vou ter todos os meus tratamentos. Todos os meus tratamentos, lembrando que vão estar sobre as mesmas condições de serem executados. E aqui a gente tem o que a gente chama de croquis do delineamento em blocos ao acaso. Então, lembrando que esse croquis ele é importante para a gente fazer em todos os nossos estudos, né, nossos planejamentos experimentais, porque ele é que nos dá essa visão de como que o meu delineamento vai estar disposto dentro da minha área experimental. Então, se a gente observar no bloco 1, eu tenho C, A, B, E e D. Então, esses são os meus tratamentos. O que é meu bloco? É a faixa na horizontal. O bloco 2, a faixa na horizontal, e eu tenho já os meus tratamentos de forma aleatória. Então, aí no caso, como exemplo de um DBC, eu tenho 5 tratamentos e 4 repetições. Os meus blocos aí seriam as minhas repetições, como a gente já falou anteriormente. É importante também de citar, quando a gente trabalha com delineamentos em blocos ao acaso, e assim com todos os delineamentos, eles têm, portanto, um modelo matemático. Esse modelo matemático, então, ele constitui uma parte principal do modelo, porque ele está diretamente relacionado com
a observação dos nossos dados, né? E ele estima, portanto, o nosso erro experimental. Além de que a gente consegue isolar os efeitos, né, os efeitos que estão ligados, portanto, ao nosso bloco. Então, o modelo matemático ele é representado por Y, né, que aqui é a observação referente ao tratamento I no bloco J, a média geral, o B, que é representado pelo bloco J, né, o efeito do bloco J, né, que são vários blocos, o tratamento, que é o efeito do tratamento I, e o erro experimental, de tal forma que a ação do tratamento I no bloco J, e assim por diante. Então, esse modelo matemático, ele também nos dá uma forma de como a gente realizar a análise de variância, porque daí a gente consegue, nesse método, saber como que se comporta o delineamento. E aqui, pessoal, está o esquema da análise de variância. Então, aqui são as fórmulas que a gente utiliza, a gente vai ver na próxima videoaula, né, com relação aos fatores, o que é o grau, os fatores de variação, o grau de liberdade, o SQ, o QM e o teste F, que é o teste utilizado para análise de variância, em que T é o número de tratamentos, B é o bloco e o B maiúsculo total de cada bloco, T maiúsculo total de cada tratamento. E aqui a gente tem o C, se vocês verem aqui, a gente consegue observar um C nas fórmulas. Esse C, então, é representado pelo somatório de Y elevado ao quadrado dividido por KR. Importante, pessoal, que esse KR, ele o K e o R são formas que eles representam dentro dos estudos. Então, ele chamou de K número de tratamentos e de R número de blocos. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai, né, na nossa próxima aula, em que é um exercício prático para a gente conseguir resolver e como que a gente vai empregar a análise de variância. Importante que estarei lá no momento da aula para a gente conseguir tirar as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Então, abraço para todos.